Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos no nosso 12º programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. Patrocinam o nosso programa Jornal Expresso Ilustrados, 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos, o nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena, você lê, você pensa. E o nosso tema de hoje, o tema do programa, a sociedade brasileira e o respeito ao outro. Faltam limites para o povo de nosso país? Faltam limites para o nosso povo brasileiro na atualidade? Participa do nosso programa Mozart da Costa, presidente do Centro de Integração Latino-Americana, um centro que integra diversas cidades de diversos países, principalmente da América Latina, da nossa América, e João Lemes, editor do jornal Expresso Ilustrado. Começamos com o Mozart da Costa. Mozart, o que podemos debater, o que podemos dizer para o jovem, para o adulto que nos assiste, sobre a questão de respeito e limites? Faltam limites na sociedade contemporânea, de maneira geral, obviamente, para os jovens e adultos da atualidade? E temos uma crise de limites? Pazini, meus cumprimentos e o meu agradecimento por poder estar aqui hoje conversando com vocês. E conversando com a comunidade Santa Maria, principalmente com um tema importantíssimo como é esse. E eu te digo o seguinte, que na realidade nós precisamos, no momento, tomar uma posição sobre essa situação, e eu te digo que faltam por algumas situações não de grandes abertura, mas de grande contexto da respeitabilidade dentro da própria família, né? Porque eu especialmente, que sou bem o mais velho que vocês, me criei numa situação assim que quando tinha uma visita lá em casa, se a gente chegasse e fosse se meter na conversa, o pai ou a mãe não precisavam falar, só davam uma olhada assim, e eu já podia o jovem já podia saber que quando a visita fosse embora, tinha o acerto de conta. A coisa estava ficando feia. Corretamente. Hoje não tem mais isso. E eu estou envolvido nesse contexto e graças a Deus eu tive o privilégio de, em 2002, ser convidado pela ONU para ir a Madrid participar do 2º Congresso Mundial sobre Envelhecimento. E de lá, meus irmãos, eu voltei de cabeça feita com uma outra maneira e comecei a construir a partir dali uma outra maneira de pensar esse tema, e com isso me integrei à FIAPAN, que é a Federação Ibero-Americana de Associações de Pessoas Adultas Maiores, do qual eu sou o secretário nacional hoje, e tenho participado dentro dos 25 países que compõem a FIAPAN, 4 europeus e 21 aqui nas Américas, e tenho aprendido coisas impressionantes. E a própria ONU hoje tem uma pesquisa cientificamente feita, onde diz de que o maior desprezo, a maior desconsideração, a maior discriminação feita hoje dentro da própria família, com o idoso, com o adulto maior, está dentro da própria família, onde as pessoas de uma certa idade, a partir dos 60, 70 anos, já tem dentro de casa o que eu chamo de enxertos, que são os genros, as noras, os próprios filhos,
a partir dali vem os netos, vem aquelas coisas, e a pessoa a idade vai avançando, e aí até dentro da própria mesa, na hora da refeição, o que está acontecendo? O que esse velho quer aqui, deixa para lá, bota lá num canto, despreza, e leva muitas vezes, na maioria, para um lar de atendimento de idosos, e larga lá, e desaparece, onde os coitadinhos têm que, às vezes, eu creio que morrem pelo desprezo, pela desconsideração, pela solidão, pelo abandono. E isso, então, é uma coisa duríssima, gravíssima, e que nós temos lutado bastante dentro desse sentido, até para dizer, o jornal, a imprensa tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, é de que esta pesquisa também informa que dentro dos próximos 20 anos... Eu vou te interromper, pedir desculpa, Mozart. Eu quero que, numa próxima pergunta, daqui a pouco, tu passe esses dados para a gente. Desculpa, que eu quero que o nosso público tenha uma atenção muito grande nesses dados, que são dados interessantíssimos. E há cerca de 2 semanas, o João Lemes esteve aqui debatendo sobre jornalismo, um brilhante debate com paixão, bastante paixão sobre jornalismo. Qual o ponto de vista de um jornalista, no seu caso, sobre o respeito e os limites da sociedade? Existe falta de respeito? Uma crise existencial na atualidade? Tudo bem, João Lemos? Que bom que retornou. Tudo bem, Pazinho, obrigado. Uma satisfação estar aqui ao lado desse rapaz aqui interessante que viajou por aí e traz informações para a gente, seu Mozart. Eu estou muito feliz. Olha, a gente, no que puder colaborar, vou dizer da seguinte forma: eu sou pai, né? Vivi os tempos em que o senhor Mozart disse em que a minha família, a criança não podia falar, tolhiam certa liberdade da criança, só que isso se extrapolou, começou a dar valor demais a certas atitudes deles e eles não souberam o que é o limite. Mas eu gosto de frisar que nem tudo está perdido, nós temos muitos jovens, muitas famílias que mantêm sim aquela linha dura. E eu conheço, tem vários amigos que o jovem chega com respeito, com amor, com carinho, e ainda tratam os amigos dos seus pais como seus amigos. E a gente pode falar isso abertamente. Então são classes sociais distintas. E existe aquela em que a liberdade, eu digo libertinagem dos jovens, realmente está tomando conta. Que eles conseguem tomar conta do pai, da mãe, do avô, não respeitam ninguém. E o pai, por sua vez, e a mãe, enfraquecidos, entregam esse jovem como se o judiciário tivesse como conduzir ele. Eu já vi juízes se queixando, dizendo para mim em reportagens, pelo fato de eu ser jornalista, que muitas mães chegam lá: vim te entregar o meu filho. Não, a senhora leve e cuide, porque a senhora tem a obrigação. Só que agora tem as leis, não pode dar uma palmada, não pode o castigo. Eu entendo que a lei é para evitar o exagero, eu entendo que um castiguinho, uma palmadinha, ainda pode. Claro que a lei tenta evitar o exagero, mas na minha família, por exemplo, eu digo sempre para os meus 3 filhos: olha, aqui vocês ganham as coisas por 2 questões: por merecimento e por precisão. Se você precisar de um carro, você vai ter. Se você merece e não precisa, você não vai ter. Não tem essa história de olhar para o teu irmão: ele ganhou um tênis e eu não ganhei. Essa história de querer qualificar, querer equilibrar todas os jovens e as crianças, isto vira uma rotina. Aí o filho do outro sai na rua, vê um com o melhor tênis e diz: eu vou pegar para mim. E assim começa. Então, como falou o seu Mozart, está dentro da família esse limite. É ali que tem que começar a torcer a vara verde, sabe? Dizer os limites com clareza. Eu digo para os meus filhos: filho meu pode ter 35, pode ter 40 anos, pode ter 50 anos, vai ter que sempre me ouvir. Isso tem métodos de condução, sem precisar agredir, sem precisar castigo, tem jeito para isso. E os pais devem primeiro dar o exemplo. Agora é interessante que o Mozart da Costa, ele puxou o nosso debate, muito interessante, para a faixa etária. Tu complementou com a questão da classe social. Eu vou pedir para o Mozart da Costa, nós temos essa história de que o Brasil é um país novo, de jovens, comparado com a Europa.
Mas esses dados estão modificando. Eu queria que o telespectador prestasse muito bem agora na fala do Mozart, que vai passar dados estatísticos daqui 10, 20, 30 anos, como estará a população mundial e, por consequência, o nosso país. Mozart. Corretamente, esse é um estudo científico realizado pela ONU que diz de que até o final dos próximos 20 anos, 60% da população no mundo vai ser maior de 60 anos. Eu vou até pedir que tu repita para nós. 60% da população no mundo será maior de 60 anos. Então nós teremos 40% da população com menos de 60 anos. Corretamente. E isto nos leva também a nos preocupar momentaneamente, porque 20 anos é amanhã. Sim, senhor. Se nós fechamos o olho e demorar abril e para fechar o outro, já passou os 20 anos. O planeta estará envelhecido. Corretamente. E nós não temos visto com tudo isso em nenhum nível de governo, nem municipal, nem estadual, nem nacional, já pensando, discutindo e criando alternativas para esta substituição, onde hoje a grande maioria é o jovem. Amanhã já não é. Os jovens. Daqui a pouco já não é mais. E vai ser a longevidade está aumentando, vai ser uma mão de obra pronta, especializada, disposta a trabalhar, experiente, e que vai ter que trabalhar. E como ele vai trabalhar? Como? Então tem que encontrar o mundo político, institucional, empresarial, educacional, etc, etc, etc. Vai ter que começar a pensar e a discutir esta situação. Né? Até porque esse do outro lado, do lado social no processo de hoje também, e tu colocaste muito bem, tem famílias que na realidade têm primeiro a sorte, o privilégio, e por aquela criação que teve antigamente, ela conservou em muitas situações, mas nem todas estão podendo segurar. Por quê? Porque os pais estão saindo de manhã, deixando os filhos ou em casa com a empregada, ou levando os filhos para a escolinha, que está sendo uma das alternativas altamente positiva nesse sentido, mas se distanciam dos filhos, às vezes nem almoçam, na maioria não almoça com os filhos. Na maioria, quando o pai ou a mãe chega em casa, o filho está dormindo. Quando de manhã ele sai, o filho continua dormindo. São estranhos dentro de uma própria casa. Corretamente. Então, nesse sentido, Pazini, aqui, no lado, vamos dizer, esse do idoso que eu coloquei assim, que veio lá de trás para chegar agora e que vai seguir sendo um problema, também essa questão da família, do lado social, que eu tenho certeza que nenhuma mãe ou nenhum pai quer ver um filho atirado nas coisas. E com esse raio da droga que está aí, que é um desastre, né? A maior infelicidade desse mundo todo é ter isso aí, ninguém segura mais. O teu questionamento, o teu debate do João, vai fazer que no próximo bloco, após um rápido intervalo, que o nosso debate transite em cima da questão do politicamente correto. Existe uma opressão na atualidade em cima do politicamente correto? Existem perguntas que eu irei ler no próximo bloco. Fabiano Machado, muito obrigado. Tauana Bittencourt, está gostando do programa? Quer participar? Você pode construir a pauta. Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Vamos a um rápido intervalo e retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.
Estamos com João Lemes, editor do Jornal Expresso Ilustrado, que retorna ao nosso programa, Mozar da Costa, presidente do CILAM, e o nosso tema de hoje, como nós falamos, é respeito e limites. Agora nós vamos transitar num assunto bem delicado, já repassando aos nossos debatedores e aos telespectadores a pergunta da Tauana Bittencourt. Um grande abraço, Tauana, muito obrigado. Por que é tão difícil manter na sociedade brasileira uma cultura de respeito? Seria interessante basear essa pergunta numa Copa do Mundo? Muita gente com opiniões diferentes sobre o Brasil, sediar a Copa, as vaias para presidente. Isso tudo seria uma forma de protestar contra o governo ou é falta de respeito? E aí eu retorno ao que eu comentei no último bloco, nós vamos transitar por um terreno delicado, politicamente correto. Vivemos uma opressão do politicamente correto? Existe essa falta de respeito que a Tauana nos pergunta? Começo pelo João. A falta de respeito, ela existe em todas as instâncias, em todos os lugares. E não precisa de lei para se organizar isso. Claro que começa na família e falamos isso. Em relação à opressão, em relação a essa liberdade que o jovem tem, que todos têm, hoje tem a rede social, né? O pessoal pensa assim, vou exercer minha liberdade. Nós estamos vivendo um momento em que todos querem a sua liberdade. Mas essa liberdade, a gente está há muito tempo sabendo que quando pegar onde está o direito do outro, essa liberdade acaba. E você tem que lutar contra o famoso jeitinho de levar vantagem e tudo mais. Voltando. Seguindo, melhor dizendo, nesta liberdade, eu tenho uma rede social, eu vou falar daquela pessoa conhecida, porque daí eu vou ser alguém. Então, mas ninguém ficou mal da noite para o dia, ficou mal, né? Eu sou malvado da noite para o dia, não. Eu tenho internet, fiquei malvado e comecei a falar da Copa, falar da presidente, não. Aquilo já estava nele, já estava dentro dele. E ele quis fazer isso, né? Ele quer a notoriedade. Você falava das pichações. A pessoa que fica pichando, ela quer chamar a atenção. No momento em que tu critica, por exemplo, a presidente Dilma numa Copa do Mundo de forma errada, fora do momento, porque deveria ser criticado antes, e quando a gente tem nossos políticos representando, eles fazem as atitudes deles e a gente pode protestar de uma maneira ordeira, tem jeito de se protestar, tem jeito de procurar um veículo, fazer uma manifestação pública. Agora, com aquela quebradeira que fizeram em Porto Alegre, que eu sou contra, ainda disse num programa de rádio que a gente tem em Santiago, se eu tivesse um telefone, pudesse falar com a presidente Dilma, pudesse falar com o chefe da Segurança Nacional, ou falar em cadeia nacional, agora eu diria, pegue meia dúzia desses arruaceiros, soque na cadeia e só tire de lá quando acabar a Copa do Mundo, para eles entenderem o que é lei, o que é barba na cara e o que é respeito. Aí nós temos que começar a dar este entendimento às pessoas, que a liberdade é uma coisa e falta de respeito é outra. Eu vou pegar, antes de passar a palavra ao Mozar da Costa, vou fazer 3 considerações a respeito da tua fala, que foi muito interessante. Primeiro, a cobrança tem que ser feita em cima de qualquer governo. O que tem que se ter cuidado, é justamente o que tu falou, é a forma como se faz essa cobrança, né? Destruindo o bem público não é uma forma correta, passando do limite. E aí eu já puxo um segundo ponto. As pichações são uma das grandes representações de barbaridade e de falta de educação do nosso povo. Pichação, telespectador, não é arte. Pichar é crime. Santa Maria está ficando feia por causa da falta de educação sua, que é um pichador. É diferente da arte que se chama grafite. A grafite é uma arte em local autorizado, permitido com o objetivo de embelezar um muro e, por consequência, embelezar a cidade. Santa Maria tem muitos delinquentes que são contraventores, que, no meu ponto de vista, e é um ponto de vista, são criminosos, que não respeitam. Muitas vezes o dono de uma casa pintou a sua casa e dividiu aquela pintura em 10 prestações. E chega lá um jovem que quer deixar uma marca que não é marca nenhuma, porque ninguém vai ler o que você escreve, ninguém vai ler, a não ser que seja um delinquente como você, né? E deixa a marca. Então você está delinquente, deixe de ser delinquente. É uma sugestão do nosso programa, questão de respeitar o outro, a casa do outro, o bem, a propriedade e a lei. E o terceiro ponto, politicamente correto, que daí eu já passo para o Mozar da Costa. Mozar, vivemos num mundo do politicamente correto
com também a falta de limite e de respeito à propriedade alheia, à propriedade pública, de respeito à pessoa do outro. Concorda com isso? O que pode nos dizer? Não, nós não vivemos num regime politicamente correto, Pazini. Começando, vamos dizer, pelos partidos políticos, que hoje são muito... Nós não temos homens de partidos. O politicamente correto são aquelas... Eu vou chegar lá. Nós vivemos não com homens de partido, mas sim partido dos homens. Nós não vivemos governos de partidos ou do Brasil, exemplificando no contexto geral, e esse não é só no nosso país, passa por muitos outros aqui ao redor mesmo. Nós vivemos de governos de interesses pessoais dos nossos representantes que nós votamos e vão para lá. Eles só servem da estrutura partidária que ideologicamente é quem lhe dá o espaço para ele ser candidato, mas depois que se elege ele chega lá e desaparece, troca totalmente e usa os seus lados pessoais. Eu vou só contribuir. Então tu está dizendo que existe o interesse, primeiro, pessoal, sim. Em segundo lugar, o interesse do partido, e aí, em último lugar, o interesse do bem para o povo, é isso? O interesse dos partidos não existe, porque os partidos não existem hoje, Pazini. Hoje não temos partido, nós temos as pessoas que usam. Você botam o manto do partido e estão lá porque só com seus votos ele não estaria lá ocupando um cargo em nível nenhum de governo, principalmente no legislativo. E nós vivemos também de governos de interesse de pessoas. Não, entende? Que às vezes o próprio segmento político que está no governo faz com que por trás da cortina os pichadores, os anarquistas, as coisas todas estejam lá. Às vezes orientado pelo governo, isso não estou falando hoje, entendeu? Eu estou dizendo nesses últimos tempos, no contexto genérico. Agora, que essa gente esteja lá amando dos interesses, porque em algum lugar o comando político do município ou do estado não está correspondendo então ele quer desmontar, quer desmoralizar e fazer isso. Então, nesse contexto, é que eu diria que hoje nós precisamos de uma reestruturação partidária imediata para que esta falta, esse respeito, esta ética, esta condição de que quem está lá, ele tem que seguir a orientação partidária e votar dentro da ideologia do seu partido, não votar ou agir em torno do seu interesse pessoal, que é um favorzinho aqui, é uma emenda lá, um bico ali na esquina, aquela coisa, e faz com que ele mude totalmente. Isto foi o que desmoralizou todo o contexto político. Vamos dizer, se há pouco tempo, não vamos citar quem, se há pouco tempo nós víssemos se aproximando o que hoje está aproximado e compondo governos em todos os níveis aí, meu caro, a primeira coisa era te expulsar, era te fazer uma coisa que... Entendeu? Concordo. Eu vou sair um pouquinho dessa tua linha de pensamento, que está muito boa, mas puxando para o seguinte pensamento. Santa Maria, nós transitamos por muitas cidades. Obviamente, com esse momento conturbado que o Brasil sofreu, nós tivemos mais pichações. Mas, infelizmente, antes das manifestações e até depois, e por outros motivos, é um fator negativo que Santa Maria tem que melhorar. Aqui, mais que outras cidades da região e até do Rio Grande do Sul, até de fora, existe uma quantidade uma quantidade enorme de pichação pelas edificações e até pelos monumentos da cidade. E aí o seguinte, essa questão que tu falou, que agora eu vou puxar para onde nós vamos transitar. A família, as instituições, a família e o governo, a igreja, as instituições, as escolas, as instituições no contemporâneo, elas perderam um pouco de importância, ou a população, ou os governos de forma geral, independente de partido, tiraram um pouco essa importância nas instituições como família, escola, religião e até o governo? João? Tiraram, sim, tiraram.
o poder da escola foi tirado, o poder do professor foi tirado. Hoje o professor, claro que vamos começar pela escola, pela educação. Aquele professor que batia, que botava em grão de milho, claro que era um absurdo, mas hoje o professor não tem liberdade nem de chamar a atenção do seu aluno, porque o pai, em vez de chegar na aula, ouvir o professor, primeiro ele pergunta o que ele quer falar primeiro, ele não quer ouvir o professor. Entende? Então isso são as classes sociais que tu tem que trabalhar. E aí, como a escola é um centro de debates e de várias ideias em conflitos, acontece de um professor às vezes perder a compostura em sala de aula e até ser acusado depois de ter maltratado um aluno, falado alguma coisa errada. Então foi-lhe tirado da escola principalmente esta força, essa de ir para a secretaria. No meu tempo, quando a gente ia para a secretaria, nossa, a escola, todos os coleguinhas ficavam olhando, aquele foi para a secretaria. Hoje eles não querem, não estão nem aí. Se o pai sabe se ele matou a aula ou não. Então, o direito, a força foi tirada da escola. Então, se tirando da escola, você já imagina o resto. E os governos fazendo leis que, de certa forma, favorecem essa delinquência, as nossas leis cada vez mais frágeis, para um pichador, por exemplo, qual a pena? Qual a punição? Nós não temos a prova. A questão da lei, ela prejudicou muito a sociedade quando se passa a mão por cima. Então eles não têm nada a perder. Eles sabem que cometem esses delitos pequenos, que você ficou magoado, triste, que estão enfeiando a cidade, porque eles têm a certeza da impunidade. E aí a grande falta de estrutura do governo. Mau exemplo, né? O mau exemplo. Quanto mais se pratica o ato... E volta lá tudo para a família, como estava dizendo o seu Mozart. Volta para a família, porque o pai não sabe o que o filho fez. Esse é o grande problema. O filho pichou um muro, foi preso. Aí quando chamam um pai na madrugada, como eu já testemunhei, o conselho tutelar foi lá, chamou o pai, a polícia falou, seu filho estava bêbado, fazendo pichações e nós o detivemos aqui. Mas isso na hora de vir me acordar, eu tenho que sair cedo amanhã trabalhar. É um absurdo, né? Então, vai voltando. É claro que se tiraram poderes das instituições, tiraram sim. E eu cito a escola, porque conheço bem. Agora, tiraram também os pais. Eu vou te interromper, pedir desculpa. Se deixam levar por isso. Nós temos que fazer é interessante esse debate, temos que fazer um pequeno intervalo. Voltamos no próximo bloco com a importância das instituições. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos. Estávamos falando no último bloco sobre o respeito, a decadência, a diminuição do respeito às instituições como família, escola, religião, Estado, a organização, contemporâneo, a diminuição do respeito a essas e outras instituições. E o Fabiano Machado, muito obrigado, Fabiano Machado, um professor aqui de Santa Maria, ele gostaria de saber se como melhorar o respeito da sociedade brasileira ao direito de ir e vir de seus jovens idosos, como melhorar o maltratamento recebidos em órgãos públicos e privados, né? E como melhorar o tratamento em bancos, lojas, repartições, hospitais, né? E a saúde pública e a falta de policiamento e péssima educação, visto que os políticos são parte da sociedade, não só são representação, eles também são sociedade. E transitando por esse respeito às instituições, eu já lanço a pergunta do Fabiano e passo a palavra ao João para ele terminar o pensamento do último bloco, depois o Mozart vai complementar. Bem rápido, Pazini. A escola, então, é tudo pela escola, né? Temos que dar mais liberdade ao professor.
esse rapaz que escreveu, professor, né? Ele precisa de mais liberdade, não é liberdade de surrar o aluno, de gritar, de xingar, mas liberdade de exigir. E querem tirar até aquela questão da nota, né? A avaliação, os governos estão pensando em ver como vão ser avaliado o aluno. De repente tu vai passar da primeira até a 8ª série sem nota nenhuma, quer dizer, como que vamos avaliar? O pai vai saber se o aluno está indo bem e o próprio aluno saber se ele está indo bem. Então são certas mudanças que se fazem na educação que é para piorar. Né? Se tira a liberdade. E eu concluo dizendo que nós temos que voltar lá na família, nos pais. Nós temos que pensar um pouquinho, pedir para os pais que atentem-se aos seus alunos, aos seus filhos nas escolas, se estão indo direitinho, e educá-los, né? Prestar atenção no que diziam nossos avós. Isso é uma coisa que está indo para um lado errado, está indo, e nós não estamos encontrando como frear, como segurar essa criançada, esse jovem. Então, essas crianças de agora, nós temos que trabalhar a cabecinha deles para que eles sejam ótimos cidadãos, ótimos adultos e freiem os filhos dele. Do jeito que está indo, é difícil contornar. E a força de lei não existe, ela é muito fraca, não tem como a lei agir sobre tantos problemas sociais hoje. Mozart da Costa. Instituições, eu creio que as instituições e os segmentos, nós precisamos um pouco refletir sobre o aspecto cultural de cada região, de cada instituição, do contexto da convivência. Eu diria assim, nós aqui na região temos alguns municípios onde se tu plantares um pé de árvore para embelezar a frente da tua casa ou embelezar a própria cidade, tem algumas pessoas que passam lá, só quebram a pontinha para ver ela desaparecer e não crescer como pelo sacrifício que tu fizeste e plantou. A outra coisa é o lado da pichação, que você conversou tanto aqui. Nós temos também alguns exemplos, e eu estive participando há poucos dias, lá na cidade da Resistência, na Argentina, da Bienal Internacional de Escultura. Vamos dizer que nós aqui há algumas obras bonitas, caras e históricas que foram colocadas ou pintadas em algum muro de prédio ou algum busto, alguma coisa que foi colocado dentro da cidade e de repente quando vê está tudo pichado. Lá em Resistência, eles têm mais de 600 obras esculpidas, obras a fama do artista pelo material e pela obra, que segundo eles custam $300 mil. Essas obras estão expostas, essas 600 obras expostas nas largas avenidas da Resistência, nas ruas das avenidas e em frente aos prédios públicos, intocáveis, meus irmãos, intocáveis. Então, eu creio que o aspecto cultural precisa ser mudado, a família tem que se conscientizar de que a responsabilidade pelos primeiros orientações educacionais dos seus filhos tem que ser dentro da própria casa, mas muitos hoje estão transferindo para a escola. E a escola, com essa falta de poder, se o professor levanta o braço, o aluno grita lá, vai e denuncia, corretamente. Então é nesse sentido, nós precisamos nos conscientizar e até para preparar essa juventude que está hoje vivendo aí nesse clima, nesses tempos, que de repente, se não mudar, vai para o brejo como sempre. Mas nem tudo é negativo. O programa já pensou nisso para que você não fique em casa criticando. Primeiro, o programa não termina hoje. Teremos um outro programa com outros debatedores, mas que nós debateremos educação. E eu gostaria de deixar para os dois, e também vou contribuir, solicitando sugestões para se mudar. Cultura nada mais é do que hábito. Cultura é hábito, mas tudo que existe em material, escultura, arquitetura e imaterial, que nós carregamos no lombo, né? Eu vou começar com a minha sugestão de mudança social, sugestão na cultura. Depois eu passo para o João e encerra já com as despedidas também do João e do Mozart da Costa. Primeiro, vamos respeitar mais, vamos incentivar mais e até pagar melhor os nossos educadores, os nossos professores, porque as licenciaturas,
O professor, ele precisa ser valorizado. E vamos pagar mais. Eu acredito que nos próximos 10 anos nós teremos o professor que está ganhando R$800, R$900 para trabalhar 20 horas, que isso aumente muito o valor desse pagamento, porque não se encontra mais professores. É difícil um município não fazer uma seleção e quem se inscrever já está empregado. Então não existe um critério técnico. E da mesma forma que existe conselho, até me passou uma vez uma ideia disso, pensei em fazer, talvez até um dia busque outras pessoas para fazer. Se a medicina, se existe um conselho regional de medicina, se existe um conselho regional de fisioterapia, de direito, por que nós não temos um conselho regional de letras? Por que nós não temos um conselho regional de pedagogia? Porque, obviamente, e aí um pensamento terrível, mas que é uma realidade para algumas pessoas, é que muitas vezes, Mozart e João, a pessoa deixa de ser professor, ou deixa de fazer uma geografia, deixa de fazer uma letras, deixa de fazer uma história, coisa que ele gosta por questões financeiras, por ter um péssimo salário. Infelizmente, é assim. Então, comece pagando melhor os professores, mas também se tem uma maior fiscalização do trabalho, né? Essa é uma sugestão que fica aí, é uma sugestão muito sociológica, muito ampla, mas sugiro. E aí o costume irá modificar, porque a questão da educação é como se dialoga experiências de uma pessoa com um grupo, né? São duas pessoas ou uma pessoa e várias pessoas que dialogam. E a cultura são os nossos hábitos, costumes. João, palavras finais e sugestões? Obrigado, Pazini. Estar ao lado dessa pessoa aqui, o seu Mozart, é muito importante, a gente está sempre aprendendo. E o que a gente deixa de contribuição? Você falou muito bem em relação ao professor, a valorização, porque daqui uns dias não teremos mais quem aguente nossos filhos. E como eu disse que a escola é um lugar de debates e confrontos, vem de todos os tipos sociais e você tem que respeitar os vários saberes dessas crianças. Você tem que saber trabalhar com ela, mas o professor não tem motivação. Ele já chega na escola e tem que ser pai, mãe, psicólogo e professor e amigo ao mesmo tempo. Fica difícil. E se ele não controlar a sala de aula, ele sai estressado dali. Tem que ter muita automotivação, né? Automotivação. E ele não tem, em primeiro lugar, um bom plano de saúde, um bom salário. Então é preciso o governo investir. Ele sabe e ele pode investir em educação porque é o começo de tudo para mudar. Esse é o principal ponto. O segundo é que tem que haver a repressão. Não pode o sujeito pichar o muro e ficar por isso mesmo. É preciso pegar, não precisa colocar na cadeia, mas coloque ele para fazer um trabalho, lavar uma calçada na frente de todo mundo ali, endurecer um pouquinho mais a fiscalização, as leis. Nós podemos também trabalhar... Fazer pintar o que ele pichou. Exato, como já fizeram. Uma vez uma professora mandou alguém limpar um muro que tinha sujado, prenderam a mulher. Então esses valores estão invertidos. E em relação à imprensa, mostrar os grandes atos. Mostrar que o vizinho deixou a casa bonita, plantou flores, enobreceu a sua cidade, engrandecer as coisas boas. Começar a não mostrar só as coisas negativas. Cada vez que picha um muro e você vai lá e fotografa e coloca no jornal, é o que o cara quer. Entende? Se nós mostrarmos mais as coisas boas e se reunirmos mais em grupos, em famílias, em bairros, em associações, em segmentos, nós podemos vencer isso, orientando esses pais a controlarem melhor os seus filhos. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, novamente. Eu agradeço. Passo as palavras finais e sugestões do Mozart da Costa. A minha sugestão é que nós precisamos pregar uma mudança de comportamentos, onde as pessoas possam, dentro dos seus segmentos, terem os seus partidos políticos, o seu voto, mas agirem não na vontade dos partidos políticos, e sim na vontade corporativa do seu segmento. E eu vou citar os idosos, então, para que tem um leque de leis, de legislações que lhes protegem. Então comece a entender isso e comece a cobrar o cumprimento dessas leis. Porque, dando um exemplo assim, se começar a chegar lá na casa lotérica, chegar no banco, chegar onde ele tem algum direito e ver que está errado,
Cobre, chame a pessoa responsável e diga, olha, aqui está faltando isto e isto, e por que estão descumprindo uma lei, uma legislação que me dá o direito de estar aqui questionando isso, entendeu? Nesse contexto, e também no próprio, até na hora de votar, ela pense que, um exemplo assim, o Brasil tem 25 milhões de idosos, 25 milhões de idosos, vamos dizer que cada um traga 3 da sua família com um voto junto com ele, são 80 milhões de votos. Pô, mano, cara, 80 milhões de votos decide uma eleição no país. Agora tem que mas defendendo os interesses necessários que lhe dizem respeito. Eu posso fazer um agradecimento. Agradeço a gentileza do convite, te parabenizo pelo programa e parabenizo o Expresso Ilustrado por estar aqui também participando e colaborando conosco e dizendo de que, bom, que outras alternativas, outros pensamentos, outras maneiras do cidadão poder se manifestar continuem crescendo e sendo criadas por mais que tu tivesse iniciativa. Agradeço a presença do Mozart da Costa, do Centro de Integração Latino-Americana, João Lemes, do Jornal Expresso Ilustrado. Você concorda, discorda do que nós falamos? Você pode participar enviando a sua mensagem através do e-mail smargumentos@gmail.com. Esse debate não está encerrado, continua. No próximo programa traremos outros debatedores para apresentar outro ponto de vista. Muito obrigado por ter ficado conosco. Você poderá assistir esse programa na TV Santa Maria, no site www.santamaria.tv.br, além do canal 19 da NET, ou no site www.smargumentos.com.br. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.